Prezados ouvintes, vocês que estão assistindo esse vídeo, desejo que Deus lhes abençoe e lhe dê sua graça para que possam entender a palavra de Deus. Vamos agora analisar uma suposta conclusão do Adventismo em justificar a guarda de sábado para a nova aliança. A justificativa que eles dão no item 2 de uma série de 70 é porque o sábado foi abençoado por Deus. Gênesis 2:3. Depois colocam entre parênteses, mais descanso e santificação. Fecham parênteses. Agora vamos às análises. Não foi o sábado nome do sétimo dia da série de 7, porque esse nome de sábado foi dado em Êxodo 16, em cerca de 1450 a.C. Foi o sétimo dia que engloba toda a criação, conforme Gênesis 2:4, que fala no dia do Senhor, no dia que o Senhor criou os céus e a terra. Isso está em Gênesis 2:4. Então, no dia singular, ou seja, Deus santificou, destinou toda a criação, abençoando a humanidade para ela, desses dias, dessa criação, desfrutar. O sentido do verbo descansou significa que Deus concluiu toda a obra e a outorgou para a humanidade desfrutar, e não somente de um dia separadamente, mas de todos os dias e respectivas criações nesses dias. Então, observe muito bem essa parte aí, porque quando Deus terminou a obra, concluiu a obra, ele não recomeçou não continuou e nem recomeçou a fazer os dias novamente. Estava feito, estava concluído. Enquanto que o sétimo dia da criação, o mandamento, ele sempre havia a necessidade de no dia seguinte recomeçar as obras. Em Gênesis 2:3, em nada tem a ver com Êxodo 20:11, porque não houve sentido de mandamento e nem de Deus que deu esse sábado no sétimo dia da criação, que não deu nome de sábado, porque o nome sábado, dado hoje ao sétimo dia da criação, é por uma questão de etimologia, de semântica, porque na verdade Deus, quando criou todos os dias, ele não deu nome a esses dias. E isso 28:11 contextualiza com, perdoe-me, Êxodo 20:11 não contextualiza com Gênesis 2:3, e sim com Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15, e Êxodo 16:23 ao 29, que comprova que o lembrar, para lembrar de que esse povo hebreu foi liberto pela mão forte de Deus da escravidão que sofria na terra do Egito. Então Moisés, em Deuteronômio 5, 12 e 15, deixa claro que o dia a ser lembrado é o dia da libertação e não o sétimo dia da criação. Uma coisa que fica bem clara é que Deus levantou, preparou Moisés para transmitir a lei a Israel. E ele tinha autoridade, a unção de Deus para interpretar a lei. E nesse caso aí, de Êxodo 28 ao 11, que fala do lembrar do dia, Moisés esclarece que esse dia a ser lembrado é o dia da libertação. E Moisés completa: por esse motivo foi dado o mandamento de guarda de sábado. Ele não tinha autorização nenhuma para interpretar, para dizer que é o sétimo dia da criação.
ao dizer ela que Deus estaria se referindo ao sétimo dia da criação, ela está deturpando o princípio da palavra de Deus e ainda está acrescentando um dia, porque Moisés disse que o dia a ser lembrado é o dia da libertação e não o dia da criação. Uma coisa interessante que se deve considerar é que Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11, ele começa em Deus mandando guardar o sétimo dia, o sábado. E após essa expressão, Deus é colocado ali um ponto e vírgula. E depois desse ponto e vírgula, Deus dá a instrução dizendo que nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha, nem o animal, nem o estrangeiro podem trabalhar no dia de sábado. Deviam não fazer coisa nenhuma no dia de sábado. E depois vem uma vírgula e adiante Deus coloca o seguinte, que ele nos fez a criação em sétimo dia e que no sétimo dia ele descansou. Aí logo a seguir vem um ponto e vírgula. E depois vem uma conjunção, portanto, guardareis os meus sábados. Então isso se reporta ao primeiro versículo 8, que afirma que o sábado a ser guardado é o dia da libertação e não o dia da criação. E uma coisa interessante, quando o povo saiu de Israel, alguns egípcios desejavam sair com o povo de Israel, só que esses egípcios não estavam sob ordenança e nem sobre escravidão, mas eles simpatizaram-se com o povo de Israel e passaram a se submeter à lei de Israel, que Deus passava a dar a partir dali ao povo hebreu. E eles estavam sob esta ordenança, portanto deixaram toda a cultura do Egito para viverem a obediência à lei de Israel, conforme Deus ia estabelecendo. Já tinha algumas já estabelecidas, que era a circuncisão, desde os dias de Abraão, e após a saída do povo hebreu do Egito, tendo já atravessado o Mar Vermelho, ali no deserto, que Deus deu a ordenança para guardar o sétimo dia. E nesse dia sétimo, Deus estabeleceu que não fizesse nenhuma obra, não saísse para colher e etc. Ficando assim a ordenança para a guarda do sétimo dia, que em Êxodo 16 é chamado de sábado. Então, o sétimo dia, na série de 7 do mandamento, dado em cerca de 1450 a.C., lá no deserto, que recebeu o nome de sábado. E não recebeu o nome de sábado o dia da criação, mas o sétimo dia do mandamento. Que isso fica claro para vocês entenderem que esse mandamento em nada tem a ver com a criação. Mas alguém diz, mas os teólogos estão dizendo que o sétimo dia é o sábado. Sim, uma questão de semântica, de etimologia da palavra, passou a chamar-se o sétimo dia de sábado, como também passou-se a chamar o primeiro dia de domingo, o segundo de segunda, e assim sucessivamente. Mas não significa que Deus tenha dado nome de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado na criação. Então fica esclarecido aqui de que Moisés deixou claro que o dia a ser lembrado significa com referência ao dia da libertação. Então tinham que sempre lembrar desse dia de 7 em 7 dias, e não o dia da criação. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam meditar profundamente
na mensagem de Deus, não aceitar as deturpações, mesmo porque o mandamento de guarda de sábado, ele foi um mandamento com ordenanças cerimoniais. É só você ler em Ezequiel, capítulo 46, verso 1 a 6, em que os príncipes de Israel levavam os sacrifícios para serem oferecidos pelos sacerdotes, e a porta do templo, que era voltada para o oriente, só abria aos sábados para oferecimento de holocaustos. E também abria no dia de lua nova, também para oferecer sacrifício de holocaustos. Então, tanto a lua nova, a festa da lua nova, quanto o dia de sábado, era de ordem cerimonial. E Jesus deixou isso claro também em Mateus 12, versos de 1 ao 6, ou pode colocar 1 ao 12, que os sacerdotes sacrificavam no dia de sábado e ficavam sem culpa. Por quê? Era uma ordem cerimonial. Também em João 7,22 fala que aos sábados um homem era circuncidado. E eu tenho muito mais outros textos que eu estarei desenvolvendo em outros vídeos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.